Olá, nesse vídeo falaremos sobre dinâmica populacional, ou seja, como as densidades populacionais podem variar de acordo com o ambiente. Então, nosso primeiro conceito desse vídeo é a densidade populacional. A densidade populacional ela vai aumentar de acordo com o número de nascimentos dessa população e de imigração, ou seja, a chegada de novos indivíduos para essa população. E ela sempre irá diminuir de acordo com o número de mortes dessa população e da saída de indivíduos dessa população. Então, nós temos uma formulinha para o cálculo da densidade populacional, que é como a densidade populacional é igual à taxa de nascimentos mais a taxa de imigração menos a taxa de mortalidade dessa população mais a taxa de emigração dessa população. Uma outra maneira de estudar a dinâmica populacional é a partir de curvas de crescimento de uma população, ou seja, como essa população se comporta no decorrer de um tempo. Nós temos dois tipos de curva de crescimento. A curva de crescimento S é dividida em 5 partes. Essas 5 partes vão representar o quê? A fase A vai representar um crescimento lento, referente à fase de adaptação da população ao ambiente. Também é chamada de fase lag da população. Depois a gente vai ter a fase B, no qual a população vai ter um crescimento acelerado ou exponencial, ou seja, vai começar a aumentar muito o número de indivíduos dessa população, que também é chamada de fase log. Depois nós temos a fase C. A população ela está sujeita aos limites impostos pelo ambiente, ou seja, terão fatores limitantes para essa população. Então, a resistência ambiental vai ser maior sobre a população. Então, essa fase log, essa fase de extremo crescimento, de crescimento acelerado, ela vai começar a se estabilizar, dando entrada para a fase D, que é a estabilização do tamanho populacional, onde a gente vai ter oscilações do tamanho populacional em torno de uma média. Então, reparem que nós ainda não atingimos um patamar, mas ela continua crescendo de maneira discreta. O patamar ele vai ser atingido na fase E, que é a curva teórica do crescimento populacional, sem a interferência de resistência do fator ambiental. Então, o que quer dizer? Na fase E, a gente tem a estabilização dessa população. Então, essa população ela tem um crescimento estabilizado. Ele não é nem exponencial, nem decrescente. Essa população está adaptada a esse ambiente, então a influência ambiental é menor sobre essa população. Um outro tipo de curva de crescimento é a curva J, que é uma curva de crescimento exponencial. É típica de populações de algas. Então, o que acontece? Há um crescimento acelerado dessa população por conta da abundância de recursos. Então, há bastantes nutrientes no meio e poucos predadores para essas algas. Então, a gente vai ter esse crescimento exagerado, porém, esse crescimento exagerado vai levar a um esgotamento de recursos. Esse alto crescimento vai ser seguido de uma baixa na população. A gente vai ter uma taxa de mortalidade elevada depois desse boom de crescimento por conta do esgotamento de nutrientes, esgotamento de recursos para a manutenção dessa população. No ambiente, nós temos uma capacidade limite, uma resistência ambiental para o crescimento da população. Então, é a capacidade limite da população. Então, são fatores que regulam o crescimento de uma população. Que fatores podem ser esses? Podem ser existência de predadores para essa população, parasitismo, no caso, parasitismo que vai levar à morte do indivíduo dessa população, e a competição. Outros fatores que vão limitar o crescimento da população são os fatores abióticos. Então, a disponibilidade de água daquele lugar, a disponibilidade mesmo do território. Então, essa capacidade limite, ela vai diminuir o potencial biótico de uma população. Existe um gráfico bem característico para o estudo da capacidade limite da população, que é esse aí, que acabou de aparecer na sua tela. A curva rosa representa a curva de
potencial biótico da espécie. Reparem que ela tem um padrão, um perfil de curva J, porque nesse cenário, esse crescimento potencial da espécie, ele acontece se não houver predador natural, se não houver competição e a disponibilidade quase que infinita de recursos para essa espécie. Então, ela vai crescer indiscriminadamente, porém não é muito bem isso que acontece. O crescimento das populações ele vai seguir o padrão da curva S, que é a curva amarela, que é o crescimento padrão da população. Então, esse crescimento padrão, ele vai ser o crescimento potencial, sendo que ele é limitado pelo meio. Então, as competições, a disponibilidade de nutrientes e tudo mais vai fazer com que essa população tenha um aumento na mortalidade, uma queda na natalidade. Então, isso vai controlar esse crescimento de maneira que todos os indivíduos que ali estejam possam ter disponibilidade de recurso. A linha pontilhada representa a capacidade limitante do meio, ou seja, o que está interferindo nesse crescimento populacional. A diferença entre a curva potencial e a curva de crescimento padrão, que está representada em laranja, vai representar a capacidade limite do meio. Então, o que tem nesse meio que limita o crescimento potencial da população? Por esse vídeo é só, até a próxima!